Podem ir. Convidar o pastor Milton agora. Nós vamos ouvir e meditar na palavra do Senhor, rogando a Deus que Ele nos abençoe nessa noite e fale ao nosso coração. Senhor, nós te rogamos a Tua graça. Queremos ouvir a Tua voz e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, através da Tua palavra e através do Teu servo, pastor Milton. Ensina-nos, ó Deus, o Teu querer. Ensina-nos, ó Deus, a Tua verdade e fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor seja com cada um dos irmãos, amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor pela sua vida, por esse momento família. E quando a gente fala em família, nós pensamos na família sanguínea, mas também na família da fé, lavada e remida no sangue do Cordeiro, amém, queridos? E é nesse nome poderoso que reunimos aqui nessa noite. Irmãos, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versos 12 a 17. Deixa sua Bíblia aberta nesses versículos. Uma família que Deus quer. Se a nossa família for como aquilo que Deus quer, projeta e almeja, com certeza será uma família regada da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É isso que você quer para sua casa? Amém, irmãos? Essa vontade preciosa e graciosa do Senhor sobre os nossos lares. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. Nós vamos lê-lo daqui a pouco. Mas preste atenção, irmãos. No plano de Deus, a família é uma ordem da criação. Desde o livro de Gênesis, isso fica claro para nós. A família é uma ordem da criação. A família é uma comunidade sociocomportamental ideal. Você já parou para pensar nisso? Não existe outra que se possa comparar. Ou seja, a família, ela é a origem de tudo o que se possa pensar sobre relacionamentos interpessoais. Tudo começa no seio familiar. Para os judeus, irmãos, a família sempre foi o agente integrador de grupo, o estabilizador emocional e o corretivo psicológico. Por isso que para eles, preservar a família era preservar a pureza do seu povo, a pureza de sua nação. A família é um ambiente privilegiado no qual se inicia a educação e o exercício da fraternidade. Já parou para pensar nisso? É um ambiente privilegiado que se inicia a educação e o exercício da fraternidade, da solidariedade, em suas múltiplas formas. Aquilo que se aprende na experiência familiar permanece para toda a vida. Não existe outra oficina a qual se possa comparar a família na transformação do caráter do indivíduo. Além dessa função, a família também serve como moderadora da ordem social. É na família que todos são chamados para servir. É na família que iniciamos o nosso serviço a Deus. A família é também um centro de promoção à vida. É o laboratório do desenvolvimento cultural, social e humano. Pela sua própria vocação dada por Deus. Sua função inclui também desenvolver as virtudes do homem em sua tríplice dimensão cultural, espiritual e material. A família é o lugar da humanização do divino. Já parou para pensar nisso? A família é o lugar da humanização do divino. Jesus, como verbo que se fez carne, ele não surgiu no mar Mediterrâneo, ele não apareceu como extraterrestre no meio do deserto, ele nasceu e cresceu dentro de um ambiente familiar. A família também é um lugar teológico, é onde Deus se revela
e onde se revela Deus. Observe, irmãos, que tudo isso começa a partir da família. Diante dessas grandes verdades relacionadas à família, a este projeto divino, fica óbvio, fica claro, porque desde sempre a família é um alvo da destruição estratégica de Satanás. Já parou para pensar nisso? Por que a família é tão bombardeada? Por que nos dias de hoje ela é tão deturpada e distorcida? Porque ela é a origem de tudo, ela é o projeto divino para a vida. Deus quer nos despertar para que busquemos um avivamento que traga cura integral para a família. Vamos meditar nessa noite, irmãos, em um tema que é essencial para que a família alcance essa cura, esse avivamento da parte de Deus. Nós vamos falar hoje sobre santidade e pureza na família de Deus. Amém, irmãos? Santidade e pureza na família de Deus. Vamos ler Hebreus 12, versos 12 a 17. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem atentamente essa leitura. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Família, santidade e pureza na família de Deus. Feche os seus olhos, ore agora por você. Ore agora pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos. Olhe pela sua família. Coloque a sua família diante do altar do Senhor e peça ao Espírito Santo que fale ao seu coração. Vamos orar? Pai, graças te damos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Te louvamos por essa noite bendita, te louvamos por cada família aqui representada, por cada lar desta igreja. Te louvamos por cada vida, Pai, que aqui se encontra. E clamamos a Ti, a Tua mão de poder e graça sobre o Teu povo. Abra os nossos olhos espirituais, tira a cegueira do meio do Teu povo, caia por terra, ó Pai, toda insubmissão e desobediência à Tua palavra, leva cativo nossos pensamentos em obediência à Tua palavra, e que Teu Espírito Santo toque mentes e corações, e que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas que saiamos daqui tocados pela Tua presença, convencidos pelo Teu chamado e capacitados no Senhor, para lutarmos contra todas as formas de pecado, para que a nossa família seja um lugar de santidade, para louvor e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Meus queridos, esse capítulo 12 da carta de Hebreus, a santificação ocupa um lugar de destaque, de proeminência. Os filhos de Deus devem priorizar, devem almejar, devem perseguir a santificação. Isso não é um conselho, isso não é uma opção, isso não é facultativo, é uma necessidade. Devemos priorizar, almejar, perseguir a santificação. Seguir a paz com todos e a santificação.
Essa é a orientação, é a ordem da palavra do Senhor. Há aqui, irmãos, a ideia de algo que deve ser buscado com firmeza de propósito, com determinação. E santificação é isso que nós devemos buscá-la com firmeza de propósito, com determinação. Caso contrário, nós não a perseguiremos, nós não a buscaremos. Faz parte dos planos eternos de Deus que seus filhos alcancem a santificação. E para isso, o próprio Deus se dedica, se empenha a nos educar neste caminho. O próprio texto de Hebreus, no verso 7, diz assim: é para a disciplina que perseverais, que Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Hebreus 12, verso 7. Que filho há que o pai não corrige? Esse princípio é repetido no verso 10, do mesmo capítulo 12. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Deus quer que os seus filhos trilhem o caminho da santificação. A santificação é o meio que Deus usa para conduzir a mim, a você, a nós, a igreja do Senhor, pelos caminhos da fé, preparando-nos para receber graça sobre graça. Já parou para pensar nisso? Esse é o caminho para recebermos graça sobre graça, o caminho da santificação. Foi o que Deus revelou a Josué em Josué 3, verso 5. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você quer ver as maravilhas no seio da sua casa, da sua família? Santificai-vos. Santificação é o processo no qual a essência da imagem e semelhança de Deus, outrora desonrada pelo pecado, vai sendo aperfeiçoada no coração do homem. É por meio da santificação que essa imagem é aperfeiçoada. A santificação é operada pelo Espírito Santo de Deus e leva em conta a renúncia do eu, desejos e vontades da carne, pela decisão incondicional de seguir a Jesus Cristo. Queridos, o objetivo é nos levar a essa busca constante, diligente, ou seja, esforço pessoal. O processo da santificação é algo que acontece através do seu esforço pessoal, uma busca constante, diligente. Busca de quê? Do padrão divino. Padrão divino de espiritualidade. Sede santos como eu sou santo. Que se opõe claramente aos fracassos e derrotas do desejo do coração que se inclina para o mal. Nas Escrituras, irmãos, na palavra de Deus, há os termos que são traduzidos por santidade, a partir do termo no hebraico kadosh, ou do termo no grego agios, que significam santo, separado. Esse termo que nós lemos como santidade, vem desses termos no original. Santos, separados de quê? Separados do pecado. Separados por Jesus. Quando nós declaramos que o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, nos tirou das trevas, é essa separação que Ele faz em mim, em você, por nós. Quando a palavra de Deus, irmãos, se refere a você, se refere a mim, como santos, a palavra de Deus está apontando para essa obra que Jesus operou, para essa posição que eu e você temos em Jesus Cristo. Foi o Senhor que nos separou das trevas para a luz. Foi o Senhor que nos tirou do lamaçal do pecado para vivermos uma vida santa. Ou seja, quando Deus Pai olha para você e diz que você é santo, Ele diz isso porque Jesus operou essa obra no seu coração, amém, irmãos? Por isso a Bíblia se refere a mim e a você como santos, porque fomos separados por Jesus, em Jesus e para Jesus. Isso por si só já é maravilhoso demais, porque se dependesse de mim, eu continuaria no inferno, assim como todos nós.
Nós estávamos marchando para a punição eterna e Jesus nos separou. Jesus nos trouxe. Isso é o que é chamado de santificação posicional. Ou seja, qual é a sua posição em Jesus Cristo? Sou santo. Porque Ele me fez santo, Ele me separou das trevas, Ele me separou do lamaçal do pecado. Então, irmãos, a minha posição, a sua posição em Cristo é: somos santos. No entanto, nós somos exortados pela palavra de Deus a compreendermos isso, a entender a obra de Jesus Cristo, porque quando nós não entendemos a obra de Jesus Cristo, nós rejeitamos essa declaração das Escrituras, que o próprio Deus declara que somos santos em Cristo Jesus. E nós precisamos entender essa obra e somos exortados pela palavra de Deus a trilharmos nesse caminho de santificação. Santificação diária, ou seja, algo que voluntariamente, eu intencionalmente vou perseguir. Vou rejeitar os desejos do meu coração, as vaidades da minha vida, as vaidades e desejos cobiçosos. Vou rejeitar para glorificar o Pai, por meio da minha obediência. Vou crucificar os desejos vaidosos e cobiçosos do meu coração, para me tornar cada vez mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Isto é o que é chamado, irmãos, de santificação progressiva. A minha posição em Cristo é santo. A minha progressão em Cristo é desenvolver a santificação. Esse é o processo no qual o Senhor nos chama a trilhar. E esse processo só é possível por causa de Jesus Cristo. Ele deu o primeiro passo. Ele nos fez santos. Ele nos tirou das trevas, Ele nos tirou do lamaçal do pecado, Ele nos trouxe a vida e nos fez nova criatura. Essa é a nossa posição. E agora somos exortados a trilhar nesse caminho de santificação. E nesse processo, eu e você somos 100% responsáveis. É preciso viver separado da prática do pecado. Não é um anjo que vai fazer isso por você. É você que vai decidir não pecar contra o Senhor, obedecer à palavra do Senhor, trilhar esse caminho de separação do mal, de separação do pecado, de separação das vaidades e cobiças desse mundo, dos desejos imoderados do coração. Essa é uma resposta nossa, aqueles que vivem em novidade de vida. Por isso, é necessário crer nessa verdade. Só se é santo a partir de Jesus Cristo. Para o homem normal, comum, sem Cristo, é impossível. Somente quem está em Cristo. A santificação progressiva é um longo percurso, mas é um percurso recompensador. E a partir de Jesus Cristo, nossa posição em Jesus, nós progredimos nessa santificação pessoal para a glória de Deus Pai. Caso você veja a santificação como algo penoso, como um fardo pesado, ou como algo impossível na sua vida, na sua história, então você precisa orar e clamar ao Espírito Santo que mude isso em seu coração, porque essa é a vontade do Pai para a sua vida. Essa é a vontade de Deus Pai para todos os seus filhos. Sejam santos como eu sou santo. Permaneçam separados da prática do pecado. Santo como Ele é santo. Afinal de contas, foi por meio de um sacrifício puro, um sacrifício vivo, que Ele chama os seus filhos à santificação. Foi por meio do sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que nós fomos chamados a essa posição de santificação. E agora somos exortados a progredir nesse processo de santificação. Preste atenção nisso, irmão e irmãs. A salvação é um ato misericordioso de Deus. É como Deus nos tirar do lamaçal do pecado. Isto é a salvação. Já a santificação é um processo no qual
a lama vai sendo tirada de cada um de nós, porque nós ainda estamos no corpo do pecado. Você que é filho de Deus, é 100% responsável por trilhar esse caminho, nesse processo de santificação. Pois a escolha de não ceder aos desejos do coração, aos desejos contrários à vontade do Pai, é sua. A resposta e a decisão é de cada um, e ninguém pode fazer isso por nós. Esaú, citado no texto de Hebreus 12, servo de Deus, que ocupou o lugar de maior destaque entre o povo de Deus, o lugar de maior status. Querendo herdar a bênção, ele foi rejeitado. A Bíblia registra esse relato para nos mostrar que esse servo não correspondeu à expectativa de Deus. E assim ele foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Sem santificação não há relacionamento com Deus. Para que a nossa caminhada, irmãos, de santificação seja frutífera, nós precisamos nos alicerçar em 3 pilares básicos: instrução bíblica, limites bíblicos, vida de oração. Para que a nossa caminhada em santificação seja frutífera, ela precisa estar alicerçada nesses 3 pilares: a instrução da palavra de Deus, os limites impostos pela palavra de Deus e vida de oração. Estes pilares são essenciais nesse processo que dura a existência toda, processo da santificação. Mas entenda uma coisa, um detalhe essencial: tudo passa pelo filtro do indivíduo, para depois refletir na família, para depois refletir na igreja, para depois refletir no mundo. Tudo passa pelo filtro do indivíduo. Depende de cada um cumprir o seu papel diante do Pai. Qual é o seu papel e a sua responsabilidade dentro da harmonia do seu lar? Dependendo, irmão e irmã, do seu papel na sua família, a sua responsabilidade vai aumentar e se intensificar em relação à sua família. Mas independente do papel que você ocupa dentro da sua casa, seja pai, mãe, filho, filha, irmão, sozinho, solteiro ou não, independente do papel que você ocupa na sua estrutura familiar, você não deixa de ser um discípulo de Cristo. Você não deixa de ser discípulo de Jesus Cristo. Pense nisso. A igreja invisível de Deus só é composta por verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. A família da fé só é composta por verdadeiros filhos de Deus. Assim como o céu só é povoado por verdadeiros cidadãos da Jerusalém celestial. Ninguém mais, ninguém menos. Não entra, penetra. Não é para qualquer um. Somente para aqueles que são filhos, discípulos de Cristo. Portanto, se faz extremamente necessário nos alicerçarmos na instrução bíblica. Esta é a palavra de Deus para os seus filhos. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim, com todas as letras e clareza: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Percebeu? Não é para qualquer pessoa. A palavra de Deus tem um propósito na sua vida. Qual é esse propósito? Te ensinar, te repreender, te corrigir, te educar. Com que propósito a palavra de Deus vai aplicar isso no meu e no seu coração? Para que você seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O homem de Deus, a mulher de Deus, ninguém menos que estes. A palavra de Deus, ela é o manual para nos educar, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos educar.
Este é o pilar que deve sustentar a nossa caminhada de santificação. Precisamos entender o que o Pai quer de nós. Aquilo que o agrada e aquilo que o desagrada. Aquilo que podemos e aquilo que não podemos. Como bons filhos. O cristão não pode viver segundo suas manias, seus achismos, a cultura familiar, a cultura que nos cerca, ou o que você pensa que é melhor para você ou para sua casa. Nós não podemos viver dessa forma. Nós precisamos corrigir a nossa perspectiva de vida e a nossa expectativa, segundo a palavra de Deus. Essa é a instrução que é válida para que haja harmonia, para que haja desenvolvimento da santificação, para que haja relação com Deus Pai. Algo imprescindível para que a nossa santificação diária seja frutífera. Devemos entender o nosso relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, com Deus Filho. E o que a Bíblia nos instrui sobre o relacionamento com o Espírito Santo? 1 Coríntios 6, versos 18 e 19. Como trilhar o caminho da santificação sem nos relacionar adequadamente a partir da instrução bíblica com o Espírito de Deus? Diz assim esse texto bíblico: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Percebeu? Duas revelações críticas da instrução bíblica, da palavra de Deus nesses versículos. Não devemos pecar contra o templo do Espírito Santo. E outra revelação crítica: o seu corpo não te pertence, é templo do Espírito Santo. Não é seu, é santuário de Deus. Amém, irmãos? Porque hoje em dia existe uma filosofia nesse mundo que muitos têm imitado. O corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Esse é um pensamento de um ímpio, não de um crente. Porque o corpo de um crente pertence a Deus, é santuário do Espírito Santo. Não é seu, para você fazer o que você bem quiser com ele. Como me relacionar com a pessoa do Espírito Santo se eu não me relaciono adequadamente com o corpo que é templo dele? Fazer do corpo um playground de nossas vaidades e cobiças é pecar contra o próprio Espírito Santo. Seu corpo é templo do Espírito Santo ou é templo de vaidades? O seu corpo é templo do Espírito Santo ou é templo da pornografia e prostituição? O seu corpo é templo do Espírito Santo ou é templo da gula? Até isso, irmãos. O seu corpo é templo do Espírito Santo ou é algo para ser depreciado por maus tratos? Parou para pensar nisso? Qual é a cultura que nos cerca? E o que essa cultura traz a respeito desse detalhe tão importantíssimo que nós muitas vezes esquecemos? Queridos, a forma como nós tratamos o templo do Espírito Santo vai refletir na forma como nós nos relacionamos com o Espírito Santo. Tem lhe faltado poder na sua luta contra o pecado? Tem lhe faltado poder na sua luta contra o diabo? Tem lhe faltado poder na sua luta contra esse sistema pecaminoso que está ao nosso redor? A resposta para essa inexistência de poder e direção do alto está na forma como nós nos relacionamos com o Espírito Santo, porque é Ele que atribui a nós poder e sabedoria. Precisamos refletir sobre isso. Instrução bíblica para caminharmos em santificação. 1 Tessalonicenses 5,19 nos alerta: não apagueis o Espírito. Essa palavra não está aí à toa não, irmãos. Não apagueis o Espírito.
A ordem bíblica é não apagarmos o Espírito que habita em nós. O que significa literalmente esse termo, não apagar o Espírito? Ou seja, o crente não deve se opor à obra do Espírito Santo, que Ele opera em nós e através de nós. Essa é uma advertência ao povo de Deus, como devemos nos portar e nos relacionar com a ação do Espírito Santo, no qual fomos selados para o dia da redenção. Paulo está associando o Espírito Santo ao fogo. Inclusive, essa é uma metáfora muito usada nas Escrituras, como por exemplo, no dia do Pentecostes, o derramar do Espírito Santo sobre o povo de Deus foi representado e percebido como línguas de fogo que pousava sobre a cabeça do povo de Deus. E na frase, não apagueis o Espírito, o apóstolo está aplicando um termo no grego que significa literalmente extinguir, apagar, que traz essa ideia de sufocar, suprimir, abafar o fogo. Já experimentou abafar o fogo? Faz uma experiência, pega uma latinha com fogo e abafa a latinha, vai apagar. Assim é o pecado na vida do crente: abafar, apagar, suprimir a ação do Espírito Santo. Assim, apagar o Espírito Santo tem o mesmo princípio daquele texto que se encontra lá em Efésios 4:30, que diz assim: não entristeçais o Espírito de Deus. É o mesmo princípio, a mesma ideia, o mesmo caso. Queridos, viver cedendo às vaidades e cobiças da vida é o mesmo que se opor à presença do Espírito Santo, é o mesmo que se opor à atuação dele em nós e através de nós. O cristão que falha nesse caminho da santificação, em seu compromisso pessoal, e se entrega a uma conduta pecaminosa, ele está abafando a chama do Espírito Santo em sua vida. Nesse caso, essa ordem é uma ordem de extrema importância para o nosso cuidado pessoal. A verdade é que todo cristão deve reconhecer a essencialidade da pessoa e da obra do Espírito Santo em sua própria vida. Queridos, o Espírito Santo é quem distribui dons à igreja. O Espírito Santo é quem nos capacita. O Espírito Santo é quem nos fortalece. O Espírito Santo é inclusive quem nos consola. Se o apagamos ou o entristecemos, o que nós podemos esperar desse relacionamento? O que você pode esperar de um relacionamento que é conturbado, que não anda em harmonia? O que esperar disso? Reconhecer e obedecer à instrução bíblica é um pilar essencial sobre como devemos desenvolver a nossa santificação progressiva. O segundo pilar para essa caminhada constante: limites bíblicos. A palavra de Deus é a única que possui autoridade para estabelecer limites. É Deus que define o que devemos e o que não devemos fazer, o que fazer e como fazer. Ele é Deus soberano. Ele é Senhor e nós servos. Limites bíblicos. Nós precisamos compreender os limites que a palavra de Deus estabelece para o nosso viver diário. O nada a ver no estilo de vida dos cristãos tem entristecido o Espírito Santo de Deus. E aquele que deveria nos consolar, nos guiar, nos iluminar, nos fortalecer na nossa caminhada espiritual, tem sido apagado, é entristecido, por causa das nossas escolhas incoerentes, pecaminosas. A pessoa que deveria nos conduzir tem sido constantemente ofendida por escolhas incoerentes e pecaminosas. 1 Coríntios 6:12 diz assim: limites bíblicos, como entendê-los? 1 Coríntios 6:12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas. Nós já conhecemos até de cor, não é mesmo? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas.
Nem mesmo as coisas lícitas devem dominar o nosso coração, quanto mais as que não são convenientes a um filho de Deus. Gênesis 4:7 diz também assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O mundo diz: dê vazão aos seus desejos. A palavra de Deus limita: domine os seus desejos. Santifique os seus impulsos. Instrução bíblica, limites bíblicos. Quando a palavra de Deus vem acompanhada da expressão: não pense isso, não pense aquilo, não faça aquilo outro, é muito fácil entender esses limites, não é mesmo? Fácil. A não ser que você seja um crente insubmisso, é fácil se posicionar. Quando nós ouvimos o limite bíblico: não faça isso, eu me posiciono em obediência. Mas se eu sou um crente insubmisso, um crente com mente cauterizada, vou desobedecer, igual uma criança pirracenta. O pai fala: não faz isso, menino, vai lá e faz. Crentes insubmissos ou com consciência cauterizada. Mas, e quando você precisa usar o bom senso? Quando os limites não são claros, quando os limites dependem do seu bom senso, o que fazer? É precisamente aí que você é provado para demonstrar onde está o seu coração. É exatamente nesses momentos nebulosos que você está sendo provado para demonstrar e provar onde está o meu coração, nas coisas lá do alto ou nas coisas do mundo. A questão da conveniência é algo que se complica muito na vida de muitos cristãos, por causa da insubmissão, por causa da mente cauterizada. E a mente se cauteriza pelo pecado que se repete e vai se repetindo. E aí, essa questão da conveniência é difícil. Se torna cada vez mais nebulosa. Questões que trazem arrepios no meio do povo de Deus. Como, por exemplo, é conveniente para um cristão trabalhar em um negócio que promova vícios e prostituição? É conveniente para um cristão beber em público e postar nas redes sociais? É conveniente para um cristão usar um vestuário provocativo e sensual? Questões que causam arrepios, não é mesmo? E até polêmica no meio da igreja, não deveria ser. É conveniente para um cristão ficar batendo na perna na rua altas madrugadas? A noite para o crente é para dormir, orar, e, em último caso, trabalhar. É conveniente para um cristão negligenciar a família por causa de trabalho ou outros atrativos? São questões da conveniência. É conveniente? Às vezes não tem muita coisa clara. Não faça isso, não faça aquilo, faça a receitinha de bolo. E aí vem para o campo da conveniência. Mas para muitos, com a mente cauterizada, o nada a ver é a resposta. Que limites ou parâmetros moldam o seu estilo de vida? Que limites ou parâmetros moldam o seu estilo de vida? Seria o parâmetro do senso comum que diz: está todo mundo fazendo, pastor, por que eu não posso fazer? Esse é o senso comum. É isso que molda o seu estilo de vida? Ou seria o parâmetro do fórum íntimo? As pessoas dizem assim: pastor, isso não tem nada a ver não, isso aí é uma questão pessoal de cada um. São esses os seus parâmetros, os seus limites? Quando nossa mente está cheia das coisas lá do alto, quando o nosso coração é moldado pela palavra de Deus, abrir mão do que é lícito ou do que é conveniente é muito fácil, em prol da glória do Senhor. É muito fácil, é muito tranquilo, porque o nosso coração está na glória do Pai. Porque as nossas perspectivas, as nossas expectativas estão na eternidade e não nesse mundo corrompido pelo pecado. E assim nós podemos seguir o exemplo de Jesus Cristo, nosso Senhor.
não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Compreender os limites bíblicos e levá-los a sério é estabelecer e proclamar a glória de Deus através da minha vida e por meio da minha vida. Quando levamos isso a sério. Por isso, esse pilar é essencial na nossa caminhada de santificação. Porque quando ignoramos os limites, nós vamos fatalmente dar um mau testemunho, pecar contra o Senhor. Terceiro e último pilar, vida de oração. É um assunto que já está até gasto no meio da igreja, não é mesmo? Qual crente não sabe que precisa e tem que orar? Mas por que é tão difícil desenvolver vida de oração? Amanhã nós teremos aqui na igreja reunião de oração às 20 horas. Você vai estar aqui? Por que é tão difícil se dedicar a esse compromisso, a esse chamado da oração? Para um filho de Deus, orar não é uma opção, é uma necessidade. Não vou nem dizer que é uma obrigação, é uma necessidade sua, embora Deus te chame para isso. Mas você precisa orar, você precisa desse relacionamento. Mateus 6:9, Jesus ensina aquela oração maravilhosa, o modelo de oração Pai Nosso, lembra? Jesus inicia no Pai Nosso, ensinando o Pai Nosso, dizendo assim, Mateus 6:9, portanto vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus inicia nos ensinando a oração, apontando para a santidade de Deus. E ele finaliza esse ensino da oração, apontando para nós a nossa responsabilidade de preservar a santidade de Deus. Mateus 6:13, finalzinho da oração do Pai Nosso. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Não nos deixeis cair em tentação. Esse é um pedido de um filho que se preocupa em não manchar a honra do pai. Senhor, eu não quero pecar contra o Senhor, me ajuda. Não me deixes cair em tentação. É na oração que nós temos os nossos laços do relacionamento com o Pai fortalecidos. É na oração que suplicamos para não cairmos em tentação. É na oração que suplicamos por nossa família. É na oração que suplicamos por nossa igreja. É na oração que agradecemos a Deus pelas bênçãos, pelas vitórias. Agradecemos a Deus pelas oportunidades que as provações nos dão. É na oração, é por meio da oração. A sua caminhada de santificação está sendo desafiadora? Mais do que você esperava? Clame ao Senhor. Senhor, não me deixe cair em tentação. É Ele que vai te fortalecer. Queridos, nós não podemos negligenciar esse chamado de Deus, de Jesus, para orar. Nós precisamos orar individualmente, em família e coletivamente na igreja. Negligenciar esse chamado é negligenciar a vitória sobre o pecado, é negligenciar a vitória sobre o mundo, é negligenciar a vitória sobre as artilosas emboscadas de Satanás. Se você quer sabotar a sua caminhada, não ore, não busque a Deus. Você já está sabotando a sua santificação pessoal. O nosso texto de Hebreus 12 inicia exatamente com um chamado para restauração. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. É um chamado à restauração. E vida de oração é o meio pelo qual nós clamamos e buscamos por essa restauração. É o meio pelo qual Deus age em nós e através de nós. A Bíblia é repleta de testemunhos assim. O campo de batalha está árduo, ore. Você pecou? Ore, reconheça o seu erro, se arrependa do seu erro, peça perdão, abandone completamente o pecado. Tudo isso começa com oração. Sua família está passando por dificuldades, reúna a família e ore com a família.
Você é o único cristão na sua casa? No seu lar? Ore. A súplica de um justo pode muito em seus efeitos. Isso não é desculpa. Ah, pastor, lá em casa sou só eu de crente. Ore. O seu Deus pode todas as coisas. Estes pilares, irmãos, instrução bíblica, limites bíblicos e oração são essenciais para a santificação, para caminharmos, progredirmos na santificação pessoal. Embora a família seja o projeto para inserir o ser humano na criação, tudo vai passar pelo filtro do indivíduo. Você quer que a sua família experimente felicidade? Você quer que a sua família seja uma família acolhedora? Seja uma família memorável, que construa memórias? Você quer que sua família seja uma família que influencia para a glória de Deus? Você quer que sua família seja uma família limitadora, que impõe limites bíblicos para a glória de Deus? Você quer que sua família seja instrutiva e amorosa? Você precisa entender que tudo passa pelo filtro do indivíduo. O que eu quero dizer com isso? Se cada pessoa não fizer a sua parte, não haverá harmonia. Cada cristão precisa buscar a sua santificação pessoal, constante, persegui-la, desenvolvê-la, levá-la a sério. Assim, isso vai refletir na família, isso vai refletir na igreja, isso vai refletir no mundo. Cada pessoa deve se posicionar para a glória do Senhor e para que haja harmonia no lar. Cada um dentro do seu lar, independente do papel, precisa se comprometer neste processo de santificação que é pessoal. Cabendo aos pais, sim, ensinar os filhos esse processo. Cabendo aos pais, sim, ser exemplo de santificação, de comprometimento com a instrução bíblica, de comprometimento em estabelecer limites bíblicos e respeitar esses limites, de vida de oração. Além de ser exemplo, ensinar aos filhos, porque ninguém nasce sabendo. O filho precisa ser discipulado pelos pais. E aí a família é esse ambiente de crescimento, de se conhecer e se revelar Deus. Amém, irmãos? Aplicação. Pense nisso. Questione agora, nesse instante, o seu estilo de vida. Se ele condiz com o estilo de vida de um filho de Deus que anda em santificação. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Seu corpo, sua mente, suas palavras, seu vestuário, seu trabalho, seus bens materiais, seus relacionamentos familiares, seus relacionamentos de amizade, seus relacionamentos de lazer, estão separados da prática do pecado? Questione o seu estilo de vida. São convenientes para um representante de Jesus Cristo na terra? Nós precisamos trilhar esse caminho da santificação progressiva, porque o Senhor entregou a sua vida para nos posicionar como santos diante de Deus Pai. Agora cabe a cada um dizer não para os desejos do seu coração e trilhar esse caminho de santificação para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Feche os seus olhos. Ore ao Senhor. Peça ao Espírito Santo que abra o seu entendimento, que tire a cegueira espiritual, que te convença da justiça, do juízo e do pecado. Peça ao Espírito Santo que rasgue o seu coração com arrependimento se for preciso. Mas diga para ele: eu não quero permanecer na prática do pecado. Eu quero glorificar o Pai. Para a glória dele, eu quero viver assim. Ore ao Senhor. Tenha esse tempo de oração em nome de Jesus. Pai, graças te damos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. Te
pedimos, ó Pai, abra o nosso entendimento, tira a cegueira espiritual das nossas vidas, do nosso dia a dia. Faça com que percebamos que tudo que está ao nosso redor é alicerçado, ó Pai, no pecado, é alicerçado nas obras das trevas. E que nós, ó Pai, como filhos do Senhor, representantes da tua Jerusalém celestial na terra, precisamos perceber, ó Pai, os enganos do inimigo. Precisamos perceber, ó Pai, os enganos que nos cercam, que nos atraem, que nos seduzem, para nos afastar da tua presença. Ó Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia do teu povo, que muitas vezes, por cegueira espiritual, por desentendimento ou mesmo insubmissão, ofende a tua santidade, escandaliza a tua palavra e se porta de forma indigna de um filho do Senhor. Ajuda-nos nessa caminhada para que possamos honrar o sangue e o corpo de Jesus que foram entregues por nós, para que possamos trilhar esse caminho de santificação e que assim as nossas famílias sejam luzeiros nessa terra, que as nossas vidas venham salgar essa terra. Pai, em nome de Jesus Cristo, continue falando conosco, continue tocando em nossas mentes e corações, para que não nos acomodemos com essa cultura mergulhada no pecado que nos cerca, mas que saibamos responder às provocações desse mundo, para a tua glória, para louvor e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos?